Fala pessoal, então, o que eu aprendi na minha primeira iniciação científica no curso de Engenharia Florestal? Bem, primeiramente, o que então seria uma iniciação científica? É uma pesquisa que você vai fazer de um tema em uma determinada área. Eu fiz sobre diferentes dosagens de adubo na área de entomologia com silvicultura, no caso dos insetos, para ver se essa determinada quantidade de adubo ia influenciar no crescimento da erva mate, na sua produtividade. Ela é uma pesquisa que a gente faz ao longo de um ano, onde você pode estar sendo voluntário, onde você consegue conhecimento, experiência, agrega no currículo, ou um bolsista. O bolsista também consegue experiência, agrega no currículo e recebe R$ 700 para fazer essa pesquisa. No meu caso, eu comecei a fazer essa pesquisa no segundo ano. Confesso que eu não me arrependo disso, eu acho que foi uma boa decisão, visto que no primeiro ano a gente, pelo menos a percepção que eu tive, gera esse choque, né? Você sai do ensino médio e vem para a faculdade. Então acho que o primeiro ano seria interessante para fazer essa adaptação do ensino médio para a faculdade. E no segundo ano, a gente já tem algumas matérias mais específicas, principalmente de estatística, que vai te dar uma base para você processar esses dados. Também, quando eu pensei em fazer iniciação científica, outro ponto, que igual eu falei aqui, não são regras, né, mas pode estar auxiliando, assim como me auxiliou, que foi identificar o perfil do professor e o tema que eu queria. Por exemplo, tem professores ou orientadores na IC que são mais uns paisãos, umas mãezonas, digamos assim. Eles sempre estão mais próximos, dão essa maior orientação. Tem professor que, por mais que seja orientador, está ocupado com outras atividades. Outros já te dão uma maior liberdade, digamos assim, de você fazer as coisas. Então eles não vão estar, posso dizer, 100% presente ali. Algumas coisas você vai ser meio independente, sabe? E para você escolher essa área, como eu comentei, também, como eu disse, veja, tem professor que, como nós, né, temos perfis diferentes. Às vezes você quer um tema em uma determinada área, que é o professor responsável pelo laboratório, o professor às vezes não é tão legal, como eu comentei. Ou senão, o tema que você quer é muito bom, mas o professor é bom também, e fechou. Ou o professor é muito bacana, sempre é parceiro e tudo mais, mas o que ele te fornece não é um tema talvez que você queira. Então tem que fazer essa avaliação, principalmente do perfil do professor e a área que você quer seguir, né? Que, como eu disse, vai ser um ano fazendo uma pesquisa sobre isso. Outro ponto importante que eu também destaco é você ter um bom network, ou construir e manter um relacionamento bacana, principalmente com seus colegas e com os seus professores. Demonstrar que você é um aluno dedicado, capaz, porque quando surgir as oportunidades, vai ficar muito mais fácil você ir até o professor para conseguir uma IC, conseguir esse projeto. Se você é um aluno dedicado, com certeza o professor vai querer estar te acolhendo. Então, como eu comentei, a pesquisa pode ser feita, no nosso caso, no meu caso da engenharia florestal, optei por fazer a avaliação da produtividade da erva mate com diferentes técnicas silviculturais. Então, é fazer a avaliação dessas dosagens de adubação no campo. Ou seja, a minha pesquisa foi feita no campo, na floresta. E tem outras possibilidades que você também pode estar fazendo no laboratório, onde você tem uma maior controle, talvez possamos assim dizer, de estar conseguindo, como eu disse, ter esse controle. No campo tem, tipo, a chuva você não controla, a quantidade da iluminação, tem fatores que vão além do seu controle. Já no laboratório você pode estar presente ali e estar realizando a pesquisa.
Outro ponto que eu comentei, que eu acho que aqui a regra de ouro é o planejamento. Por mais que no projeto vai ter o que você vai fazer ao longo desses 12 meses, eu acho fundamental, que é uma dica que um professor meu repassou e eu segui e não me arrependo, que é ter um caderninho da IC, da pesquisa, como se fosse um diário. Tudo que você vai fazer ou fez no dia, anota, ó, tal dia eu fiz isso, isso e isso. Principalmente focando na metodologia, que a gente vai chegar lá, né? Mas como é a ciência, para você fazer esses testes de estatística é necessário ter uma repetição. Então faz bem detalhado mesmo, para que quando, por exemplo, hoje você está fazendo aqui, beleza, está fresco na cabeça. Mas quando vai dar 3, 6 meses depois, eu acho bem difícil você se lembrar exatamente como que você fez. E se surgiu alguma dúvida, tá aqui. Então é só você folhear e ver que tal dia você fez assim, assim, assim. Não tem muito erro aí. Já pensando também no processamento dos dados, como eu comentei, eu fiz a minha iniciação científica no segundo ano. Então, a faculdade são 5. Optei por fazer no segundo ano e apresentar no meu terceiro ano. Só que, igual eu disse, às vezes a gente acaba se esquecendo de alguma... A gente vai se lembrar de tudo do que a gente aprendeu nas disciplinas. E aí, outra dica que eu recomendo seria usar a IA a seu favor, principalmente para processar os dados e fazer análise dos mesmos. Porque você conseguindo utilizar um software, fazer a programação dele lá e tudo mais, vai te gerar um gráfico, um, um texto dizendo o que seria o resultado, mas às vezes está uma linguagem um pouco mais técnica, bem mais técnica. E aí você utilizando a IA para te ajudar a processar, ou melhor dizendo, interpretar esses dados, e você conversando com ela para ela adaptar essa linguagem técnica para uma linguagem mais fácil, mais acessível, facilita para você estar escrevendo e principalmente entendendo o resultado, para que quando você, como eu disse, for escrever, fique mais fácil de assimilar esse conhecimento. E o maior perigo aqui? Olha, não deixe para a última hora, em hipótese alguma. O brasileiro gosta de deixar para a última hora, mas não deixe, por favor. Você tem um ano para fazer sua pesquisa, mas você vai deixar para o final. Não faça isso. Eu cometi esse deslize de, lógico, consegui adiantar algumas partes, mas acabei procrastinando. Eu particularmente tenho uma dificuldade de escrever assim, mas acabei procrastinando por meio disso, de você faz e fica ali, parece que não desenvolve, não faz. Mas, como eu comentei, é um ano. Independente se você é voluntário ou bolsista, você vai precisar entregar um relatório, uma apresentação, um resumo sobre o teu resultado. E não tem choro, tem que entregar. Se você não entregar, ainda tem suas consequências. Então é o que eu digo, se planeje para você ir fazendo o que for possível. Talvez a introdução, os objetivos, a metodologia de como que você está fazendo a pesquisa já dá para adiantar. O resultado e discussão depende, né, do processo, da tua metodologia, para quando você tiver o resultado final para poder escrever. Mas olha, igual eu disse, não deixe para última hora. Isso que causa muito estresse. Se você faz faculdade, vai conciliar com o período de provas, dos trabalhos, e isso acaba se desgastando demais. Acho que esse é um dos pontos principais. Por isso a importância de você estar se planejando e fazendo aos poucos, todo dia. Isso vai te auxiliar muito. Por exemplo, se um professor teu falou que é para você entregar em setembro o resultado final para ele corrigir, entregue 15 dias antes, um mês antes. Quanto antes você entregar, melhor, porque você também não sabe, mas às vezes acontecem muitos imprevistos. E outra dica aqui, faça cópias do que você fez. Fez pelo notebook, salva, manda na nuvem, no Gmail, manda pelo WhatsApp, qualquer coisa, mas não deixa apenas uma única versão, por exemplo, no notebook.
Você vai escrever, vai que por louco dá um bug no notebook, ele estraga e você perde tudo que você fez. Vai ter que refazer de novo em um curto prazo de tempo para poder entregar. Isso é bem estressante, eu não recomendo. Já aconteceu com uma amiga minha, eu vi que ela tava muito pirada, porque é um processo de você escrever, e essa escrita é uma escrita mais rigorosa, igual eu tô comentando, uma escrita seguindo as normas da BNT. Então, Arial 12, padrão justificado, tem que abordar dentro desse texto que você vai fazer, que é o artigo, resumo, introdução, com referencial, objetivo, a metodologia, como que você fez, os resultados, as discussões, a conclusão e, por fim, as referências, de onde você tirou aquela fonte para citar. Porque é aí que acho que é o grande desafio. Como eu disse, você fez uma pesquisa há um ano, então você, no caso, precisa entregar ao CNPq, que seria responsável por isso, no nosso caso aqui, né, um artigo de no máximo de 20 páginas explicando, comentando sobre a tua IC, como eu comentei, seguindo esses parâmetros da BNT. Um resumo expandido de 4 páginas, então você vai fazer um artigo de 20 e resumi-lo em 4. E também você vai fazer uma apresentação de 10 minutos sobre principalmente os resultados e conclusões, resultados, discussões e conclusões da sua pesquisa. Ou seja, um ano de pesquisa você vai resumir em 10 minutos. Veja, 10 minutos. É muito pouco tempo. Poderia até ser mais, mas devido a essa apresentação, que como eu disse, você vai precisar fazer e apresentar para o pessoal dos avaliadores do CNPq. Então vai chegar um dia na faculdade que as datas vão ser destinadas exclusivamente para fazer, de certa forma, uma filtragem da separação dos temas por salas, e lá vai ter os avaliadores que vão ouvir a sua pesquisa, os professores que vão estar lá junto com você, no caso, tua orientadora, que vai estar lá acompanhando você, como também outros professores. E ao final da sua apresentação de 10 minutos, haverá perguntas. Aí vem outra dica, que é, para você fazer uma boa escrita, então, voltando lá no início, não deixe de correr atrás de perguntar ao seu orientador. Porque um orientador, justamente, ele vai te orientar no caminho que deve seguir. Então você sempre precisa deixar talvez a vergonha de lado ou esse receio e ir atrás dele para você tirar suas dúvidas e estar sempre em constante conversa para fazer o melhor escrita, o melhor projeto possível. E principalmente, como eu disse, ao longo de um ano você vai resumir em 10 minutos a sua apresentação. Aqui com a minha orientadora a gente conseguiu fazer a apresentação bem antes da data da apresentação oficial, que seria no IAIC em novembro. A gente conseguiu fazer uma apresentação em outubro. A gente se reuniu no laboratório aqui com os outros colegas, fizemos a apresentação em outubro. Ela avaliou, apontou correções para a gente estar fazendo esses ajustes. Fizemos esses ajustes, apresentamos por uma segunda vez para ela, e após fazer essa segunda apresentação, ela fez mais uns ajustes, e a partir disso, eu ensaiei mais de 5, 6, 7 vezes para mim poder fazer a apresentação final, que seria no dia do IAIC. Então eu pergunto para você, qual que seria a que ficou melhor? A primeira, a segunda ou a sétima que eu apresentei? Com certeza a sétima, porque quanto mais eu apresento, mais se torna fluido, mais eu me obrigo a entender a apresentação. Aqui eles focam muito em tópicos, evite pôr aqueles textões assim também, põe tópicos, imagens que você olhou lá, vai conseguir explicar.
e demonstrar que, pô, é seu trabalho, você tem que saber o que você está falando. Então isso é surreal, porque não vai ter ninguém que vai saber mais do que você. Lições eu tive então de um João Rafael de antes para um depois da IC. Eu acho que tem uma evolução pessoal e acadêmica. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade na parte de escrita, por isso que eu escolhi engenharia. Sei que ia escapar, mas né, é inevitável. Escrever os relatórios faz parte do processo. E eu vejo que os meus relatórios antes da IC e depois da IC melhoraram muito, muito mesmo. Estão mais densos, têm mais conteúdo, principalmente na formatação. Saber fazer uma introdução com referência, por exemplo, Silva da, ou segundo Silva, ou faz um parágrafo e põe lá Silva 2020, por exemplo. Isso tinha muita dificuldade, porque antes eu pegava e Ctrl+C, Ctrl+V. Copiava e colava. Isso é plágio, né? Plágio não pode na ciência. Então você precisa entender e escrever com as suas maneiras, com suas palavras. Também fiquei mais exigente na forma de escrever dos relatórios, como eu comentei, deixar mais robusto. Você tem um avanço, porque no meu caso, com a minha orientadora, eu fiz um combinado lá me ajudar com o projeto. E a parte de estatística fui eu que fui atrás. Então, eu me obriguei a aprender um pouco do software R para poder estar processando. Porque, igual comentei, você pode ter ajuda de um professor ou de um colega seu. Mas, como eu disse, você quem vai apresentar. Você tem que saber o que está sendo apresentado. E também muda um pouco a sua visão crítica, porque na ciência, para fazer uma pesquisa, precisa seguir algumas regras. E você tem que ter repetições, tem que ter homogeneidade. É algo interessante, sabe? Eu gostei bastante, assim. Dá um pouquinho de estresse, dá, mas faz parte. Eu incentivo se você puder fazer, se estiver dentro dos seus objetivos, para você, como primeiramente, melhorar a sua escrita. Você se obriga a ser disciplinado para poder cumprir e entregar a tempo. Em relação à oratória, também é importante, porque é mais uma oportunidade você estar se expondo para poder explicar, comentar os assuntos. E é o primeiro contato com a ciência, pensando que, no meu caso, fiz a IC no segundo ano e apresentei no terceiro. No quarto para o quinto vai ter o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Então, você fazendo a IC, já é como se fosse uma preparação, um treinamento para quando chegar ao TCC. Você não se sentir muito perdido, deslocado, de como funciona e tudo mais. E aí, diga aqui embaixo nos comentários o que você achou, se você concorda, discorda, ou tem alguma lição também para estar compartilhando com a gente.